Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Manifesto Contrasexual do Povo Preciado, Práticas Subversivas da Identidade Sexual. Muita coisa importante aqui, muita coisa que precisa ser lida. Difícil escolher o trecho, mas eu quero ler um trecho mais básico, intitulado O que é contrasexualidade? A contrasexualidade não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é mais o fim da natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros. A contrasexualidade é, em primeiro lugar, uma análise crítica da diferença de gênero e de sexo, produzido do contrato social heterocêntrico, cujas performatividades normativas foram inscritas nos corpos como verdades biológicas. Em segundo lugar, a contrasexualidade aponta para a substituição desse contrato social, que denominamos natureza, por um contrato contrasexual. No âmbito do contrato contrasexual, os corpos se reconhecem a si mesmos e aos outros corpos não como homens e mulheres, mas como corpos vivos. Reconhecem em si mesmos as possibilidades de aceder a todas as práticas significantes, assim como a todas as posições de enunciação, enquanto sujeitos que a história determinou como masculinas, femininas ou perversas. Por conseguinte, renunciam não só a uma identidade sexual fechada e determinada naturalmente, como também aos benefícios que poderiam obter de uma naturalização dos efeitos sociais, econômicos e jurídicos de suas práticas significantes. A nova sociedade adota o nome de sociedade contrasexual por pelo menos duas razões. Primeira, e de maneira negativa, a sociedade contrasexual se dedica à desconstrução sistemática da naturalização das práticas sexuais e do sistema de gênero. Segunda, e de maneira positiva, a sociedade contrasexual proclama a equivalência e não a igualdade de todos os corpos vivos sujeitos falantes que se comprometem com os termos do contrato contrasexual dedicado à busca do prazer saber. O nome contrasexualidade provém indiretamente de Michel Foucault, para quem a forma mais eficaz de resistência à produção disciplinar da sexualidade em nossas sociedades liberais não é a luta contra a proibição, como aquela proposta pelos movimentos de liberação sexual antirrepressivos dos anos de 1970, mas a contraprodutividade, isto é, a produção de formas de prazer saber alternativas à sexualidade moderna. As práticas contrasexuais que aqui serão propostas devem ser compreendidas como tecnologias de resistência, isto é, como formas de contradisciplina sexual. A contrasexualidade é também uma teoria do corpo que se situa fora das oposições homem-mulher, masculino-feminino, heterossexualidade e homossexualidade. Ela define a sexualidade como tecnologia e considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero, denominados homem, mulher, homossexual, heterossexual, transexual, bem como suas práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de energia, de informação, interrupções e interruptores, chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, mecanismos, usos, desvios. A contrasexualidade afirma que, no princípio, era o dildo. O dildo antecede o pênis, é a origem do pênis. A contrasexualidade recorre à noção de suplemento, tal como formulada por Jacques Derrida, e identifica o dildo como suplemento que produz aquilo que supostamente deve completar. A contrasexualidade afirma que o desejo, a excitação sexual e o orgasmo não são nada além de produtos que dizem respeito a certa tecnologia sexual que identifica os órgãos reprodutivos como órgãos sexuais, em detrimento de uma sexualização do corpo em sua totalidade. É hora de deixar de estudar e de descrever o sexo como parte da história natural das sociedades humanas.
A história da humanidade se beneficiaria se fosse rebatizada como história das tecnologias, sendo o sexo e o gênero dispositivos inscritos em um sistema tecnológico complexo. Essa história das tecnologias mostra que a natureza humana não é senão um efeito de negociações permanentes, um efeito de negociação permanente das fronteiras entre humano e animal, corpo e máquina, mas também entre órgão e plástico. A contrassexualidade dispensa a determinação de um passado absoluto no qual se situaria uma heterotopia lésbica, amazônica ou não, pré-existente ou não, a diferença sexual justificada por certa superioridade biológica ou política, ou mesmo como resultado de uma segregação dos sexos, que seria uma espécie de utopia radical feminista separatista. Não precisamos de uma origem pura da dominação masculina e heterossexual para justificar uma transformação radical dos sexos e dos gêneros. Não há razão histórica que poderia legitimar as mudanças em curso. A contrassexualidade is the case. Essa contingência histórica é o material tanto da contrassexualidade como da desconstrução. A contrassexualidade não fala de um mundo por vir, ao contrário, lê as marcas daquilo que já é o fim do corpo, tal como este foi definido pela modernidade. A contrassexualidade joga com duas temporalidades. A primeira, uma temporalidade lenta, na qual as instituições sexuais parecem nunca ter sofrido mudanças. Nela, as tecnologias sexuais se apresentam como fixas, tomam emprestado o nome de ordem simbólica, de universais transculturais, ou simplesmente de natureza. Toda tentativa de modificá-la seria julgada como uma forma de psicose coletiva, ou como um apocalipse da humanidade. Esse plano de temporalidade fixa é o fundamento metafísico de toda a tecnologia sexual. Todo o trabalho da contrassexualidade está dirigida contra, opera e intervém nesse âmbito temporal. Mas há também uma temporalidade do acontecimento, na qual cada fato escapa à causalidade linear. Uma temporalidade fractal, constituída de múltiplos agoras, que não podem ser o simples efeito da verdade natural, da identidade sexual ou de uma ordem simbólica. Tal é o campo efetivo em que a contrassexualidade incorpora as tecnologias sexuais ao intervir diretamente sobre os corpos, as identidades e as práticas sexuais que destes derivam. A contrassexualidade tem por objeto de estudo as transformações tecnológicas dos corpos sexuados e generizados. Ela não rejeita a hipótese das construções sociais ou psicológicas de gênero, mas as ressitua como mecanismos, estratégias e usos em um sistema tecnológico mais amplo. A contrassexualidade se inscreve na genealogia das análises da heterossexualidade como regime político, de Monique Wittig, na pesquisa dos dispositivos sexuais modernos, conduzida por Foucault, nas análises da identidade performativa, de Judith Butler, e na política do ciborgue, de Donna Haraway. A contrassexualidade supõe que o sexo e a sexualidade, e não somente o gênero, devem ser compreendidos como tecnologias sociopolíticas complexas, que é necessário estabelecer conexões políticas e teóricas entre o estudo dos dispositivos e dos artefatos sexuais tratados até aqui como anedotas de pouco interesse dentro da história das tecnologias modernas, e os estudos sociopolíticos do sistema sexo-gênero. Com a vontade de desnaturalizar e desmistificar as noções tradicionais de sexo e gênero, a contrassexualidade tem como tarefa prioritária o estudo dos instrumentos e dos dispositivos sexuais e, portanto, das relações de sexo e de gênero que se estabelecem entre o corpo e a máquina. Um trecho bem curto de questões extremamente importantes, só para vocês terem uma ideia. Aqui vai falar da dildotectônica, dildotopia, o ano solar, anus solar de Ron Wattey, iteração de um dildo sobre sapatos com salto agulha, seguido de autopenetração anal, questão de masturbação, questões da lógica do dildo ou as tesouras de Derrida, genealogia dos brinquedos sexuais ou como Butler descobriu o vibrador,
Money Makes Sex, ou a industrialização dos sexos, tecnologias do sexo e muito mais, gente. Manifesto Contrasexual Paul Preciado é a leitura da semana, dica importantíssima. Vou deixar aqui na descrição os dados dessa leitura para que você coloque nas redes de busca e adquira seu exemplar. Não perca. Boas leituras